Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. A gente está começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e estou todos os dias com você de segunda a sexta-feira a partir das 8h30 da manhã. Hoje um pouquinho tarde aqui porque o mercado aqui, a plataforma está mais travada que o Guga final de semana. Falar nisso, já vou chamar ele logo de cara para não perder tempo. Fala, Guga. Bom dia, meu brother. Eu tô com um torcicólogo absurdo aqui, falou tudo, né? Tô travado aqui, que nem a plataforma aí da BMC. E aí, tranquilão? Acordei todo... Tranquilão. Bom, vamos lá, né? Final de semana começando aqui, vou dar bom dia aqui para as pessoas do chat que sempre estão nos prestigiando. Regis Andrade dando bom dia, William dando bom dia, Gabriel, parabéns, Gabriel. Gabrielzinho, meu brother, tá fazendo aniversário hoje. Quantos anos? 17, 16, cara de menino. Também chegando aqui, bom dia para você e parabéns, meu brother. Michele Souto, Márcio Mota, o Vida de Nina, fazendo um momento merchan. Michele Duda, diretamente da academia. Miguel Marcelino, dando um bom dia para todo mundo. Hoje, dia que a gente tem uma semana recheada, né? Número importante na China de madrugada, China que voltou, essa manhã, na verdade, à noite, né? Na virada da noite, a gente tem número na China, a China que voltou aí de feriado. Essa semana tem decisão de FONC, os Estados Unidos aí decidindo seus juros, o Copom decidindo seus juros, na verdade, aqui no Brasil e Estados Unidos no mesmo dia, o FONPOM, que o pessoal chama, e mais 5 FONPOMs aí ao longo do ano, que vai coincidir os juros aí para cair no mesmo dia. Isso na quarta-feira, a super quarta dessa semana, mercado financeiro. Olha, informação, as bolsas lá fora operam com viés negativo. Sexta-feira a gente teve as bolsas aí operando com viés mais negativo, surpreendeu a mim. Eu achei uma sexta-feira que tinha tudo para ser otimista, mas a sexta-feira foi negativa para a nossa bolsa, que deve abrir respingando os indicadores lá de fora. Guga, para a bolsa hoje aí, queria que você desse uma lapidada rápida no seu feeling. Eu acho que a bolsa deve continuar aí com viés negativo, já que as bolsas americanas caem. S&P, as bolsas de tecnologia lá, os balanços vieram bastante negativos. A gente vai falar aí com o nosso convidado, principalmente de bolsa gringa. Mas para cá, o que você está achando hoje? Bom, olhando aqui no início do nosso dia, futuros bem pesados, a gente está vendo aqui Nasdaq futuro caindo agora 1,35%, S&P caindo 1% e o Dow Jones caindo 0,76%. Então é mais difícil a gente imaginar que a gente vai ter um início positivo, né, pelo menos nesse nossa abertura aqui. Mas a sequência, a gente não pode esquecer, né, que a gente vem tendo aí um fluxo, desde a segunda semana de janeiro, né, a gente vem tendo aí um fluxo mais otimista, com entrada de gringo, dólar sendo pressionado, né, então a gente não pode esquecer disso, que mesmo que graficamente a gente tenha chego ali naquela região dos 115 mil pontos, que era o número que eu falava, né, poxa, eu acho que se as coisas melhorarem, a gente tende a ir a 115 mil pontos, né, quando a gente estava lá no 108 era uma surpresa, mas agora já não era mais uma surpresa assim tão grande, né, mas também como a gente conversou na sexta-feira passada, Marco, que o tom, né, no nosso pré-market, a gente falou, olha, o tom dos participantes parece ter mudado, né? A gente via aí uma bolsa iniciando, né, os seus dias mais temerosa, só que terminava o dia a gente não via aquele fluxo onde se estopavam os vendedores, né? A gente estava vendo ali os compradores começando a se estopar. E acabou que sexta-feira a gente viu aquele movimento ali com bastante intensidade, bastante força, bastante correção. Então não vou me esticar muito para a gente também receber aqui o nosso convidado, mas olhando aqui para o nosso Ibovespa, né, olhando para o patamar de preço, olhando para a região onde eu estava imaginando aqui que a gente poderia chegar, né, a gente atinge um nível aqui muito que eu chamo de um nível de satisfação. Então tem espaço, né? Devolvemos aqui o movimento de quinta, quarta e terça-feira da semana passada, devolvemos assim, esses movimentos e vamos chegar aqui nessa região de 111.500 pontos, que vai ser um desafio. Tá? Então, olhando aqui para a nossa abertura, bem para o ângulo aqui da nossa abertura mesmo, olhando para a sequência do que nós tivemos na sexta-feira, tá? E imaginando, né, um movimento mais intenso de baixa, tá? Eu, assim, me arrisco, tá? Me arrisco aqui um pouco em olhar lá para o mercado, lá na região dos 112.500, tá? Podendo chegar lá na região dos 112 mil pontos. Tá? Então, eu olharia para alguma situação mais positiva, tentaria olhar aqui para um ângulo mais comprador, com o mercado lá na região dos 112 mil pontos e tentando, né, pegar aqui para voltar a 112.500 pontos. Tá? Então, é isso que eu fico olhando aqui para o nosso futuro, nessa abertura de mercado. Tá? Não consigo olhar aqui para um viés otimista, não imagino assim, que o nosso mercado vai abrir, né, com um tom comprador, né, olhando, que faz com que eu tenha que olhar aqui o cenário de alta aqui para abertura. Eu acho que mais lá pela região das 9h30 da manhã
eu me sinto mais confortável em falar sobre, né, algum nível para buscar para alta, dependendo de onde, em que região a gente vai ver aqui o nosso mercado abrindo. Exatamente, Guga. Viés aí negativo, a bolsa fechou, futuro fechou a 112.870, deve abrir ali, sei lá, acima de 112 mil, será que abre? É o desafio aqui, já que o viés lá de fora é negativo. Semana que a gente tem aí decisão do Banco Central americano em relação à sua taxa de juros. 0,25 deve ser o consenso do mercado. Aqui o Copom mantendo a decisão de juros, o que é certo, 0,5%, é na decisão do Banco Central Europeu e do Banco Central Inglês, que a alta por lá deve ser de 0,50%. O aperto monetário está um pouquinho maior em relação à Europa, o bloco europeu, na verdade, que pedalou um pouco, demorou um pouco para subir os juros e agora corre atrás do rabo. Estados Unidos aí, tivemos números que vieram mais tranquilos em relação à pressão inflacionária e aí a ideia é que se tenha alta de 0,25%. Eu achava que viria 0,5%, mas eu, como não conheço muito de mercado não, porque não conheço mais nada, isso está uma loucura, esse mercado financeiro, estão falando em 0,25%, praticamente num consenso. E esse 0,25% a mais, se vier 0,25% a menos, dá uma grande volatilidade na Bolsa. Depois vocês me avisam aí se o convidado já está na agulha para a gente chamar, não perder tempo aí também, para a gente falar de mercado financeiro. Deixa eu só dar um bom dia aqui rapidinho, especial. O Thiago Ferreira está pedindo para dar um bom dia para a esposa, que escuta mercado financeiro com ele todos os dias, então não falou o nome, mas um beijo aí para sua esposa, a esposa do Thiago Ferreira, uma santa, aguenta uns malas aí, né? Quem mais aqui dando bom dia para nós? Pessoal chegando, acordando de manhã. Vamos lá, pessoal, vamos acordar que a segunda-feira, semana voltando, China no radar aí, já voltou a trabalhar lá, liquidez vai aumentar no mercado, volatilidade com certeza, uma semana agitada, e eu vou chamar de cara aqui, logo de cara, na verdade não, né? Vou chamar o nosso convidado para participar, pegar a abertura dos mini contratos que a gente vai fazer daqui a pouco, dólar futuro e índice futuro vão abrir em menos de 10 minutos, e eu tenho a presença hoje aqui de Eduardo Garuffi. Fala, Eduardo, bom dia, muito obrigado aí pela sua participação. Bom dia, Kim, um abraço para você. Quanto tempo que a gente não se vê. Deixa um grande abraço. Guga, bom dia a todos. Bom, vocês já falaram bastante coisa importante aí, né? Mas podemos falar mais, tá? Tô aqui na verdade, vamos à disposição de vocês. Obrigado, vamos deschavar aqui. Eu queria já chegando contigo, fazendo a pergunta lá fora, né? As ações de empresas de tecnologia aí, derrubando o S&P, Nasdaq, perdão, que é a principal empresa de tecnologia, e eu sei que você tem uma certa facilidade, ou você opera mais as bolsas lá fora, você olha mais lá fora do que aqui. Qual é a sua percepção para a Bolsa Americana? Primeira pergunta. E na sequência, Edu, eu queria saber 0,25 ou 0,5% aí na decisão de quarta-feira? Estão falando 0,25. Eu estou apostando em 0,25. Né? O mercado vem sentindo. A gente está em temporada de resultados, né? Vamos lembrar, essa semana tem resultados importantes no mercado americano, Pfizer e outras grandes empresas aí, Apple, Google, Meta, né? Divulgando os resultados trimestrais. O pessoal está bem otimista, viu? Que inclusive no setor de tecnologia foi o que mais avançou na semana passada. Então o pessoal está bastante otimista. Eu ainda estou um pouco cauteloso. Ô Guga, a onda que vem lá de fora é uma onda que não está contribuindo muito nessa manhã de segunda-feira, dia 30, e a gente tem um fator importante aqui, né? Ô Edu, eu vou pegando o gancho dos dois aqui. Guga fala bastante aqui dos mercados futuros, ele que dá os pontos para nós mais ou menos aonde faixa de preço. E olha, até que ele acerta, viu? Ó, até que não é ruim não, viu, Edu? Até que o Guga surpreende, viu? Não é só um rostinho bonitinho não, o Guga é bom do que faz. E a gente sempre... Ele não é só um rosto lindo, não. Tem talento o garoto. A gente sempre aproveita e explora o máximo dele antes dessa abertura. E a gente tem a taxa Apetax, né? A decisão da Apetax aí, que é o ajuste mensal, a Apetax do câmbio, do dólar, e as janelas que serão formadas entre hoje e amanhã, que é o último dia de vencimento. A gente viu o dólar aí segurando num piso. Deixa eu até colocar na tela aqui para nós. A gente viu o dólar segurando muito aqui próximo abaixo dos R$5, mas na faixa dos 5,070, 5,080, e ele subiu aí na sexta-feira. Tudo bem que a bolsa caiu e a gente tem ajuste da Petax, que vai ser uma briga boa. Para o câmbio, Guga, o que você está analisando aí que vai começar a mandar oferta daqui 2 minutos?
vamos lá, né? O que eu tinha visto semana passada? A gente tinha comentado, né, que seria difícil passar dessa região de 507, né, 5070, vamos lá dizer, né? Que era bem complicado. E que aquele tom que nós estávamos vendo do mercado, onde a gente olhou um pouco mais afastado do dólar, né? E aí a gente tinha visto que ali no dia 18 de janeiro nós tínhamos tido um fluxo bem intenso, né, de variação de preço, quando o dólar estava nessa região aí do 5,070, né, e que depois a gente estava voltando para esse patamar com mais dificuldade. Né. Só que esse patamar a gente já está encontrando esse patamar já há um bom tempo. Quando a gente olha o gráfico do dólar mais afastado, a gente vê que a gente já está trabalhando nessa região já há um bom tempo. Né. Então, mesmo que houvéssemos aqui um repique, ele não seria tão longo. Né. Obviamente, para operar a abertura, qualquer variação ali de 10, 15, 20, 30 pontos, né, pô, a gente tá falando aqui de um movimento relativamente forte, né, e que traz aí uma boa lucratividade. Então, quando eu olho assim para esse movimento final, a primeira coisa que eu vou tentar entender é, pô, até onde nós vimos esse movimento de alta. E a gente chega nessa primeira região, né, que era 5,12, né, que eu tinha ali como objetivo para alta. A sequência é 5,16, arredondando, né, 5,158, né, podendo, quem sabe, chegar a 5,218. Tá? Então, a minha negociação, né, obviamente, quanto mais afastado for esse movimento, mais tranquilo eu fico em negociar, né, o retorno para o nível mais abaixo. Então, quanto mais o dólar esticar aqui nessa abertura, melhor vai ser minha relação de risco-retorno para poder fazer a operação e mais amplo também ficam os movimentos. Tá? Então, assim, eu estou olhando, né, as duas regiões aqui para abertura, 5,158 e 5,218. São os dois números que eu vou ficar acompanhando para buscar, né, o movimento aqui contrário, voltar aqui para 5,120, quem sabe, ou voltar aqui para 5,158. Vai depender em qual patamar, né, o mercado vai de fato conseguir abrir. Tá? Uma vez que a gente está vendo aí as bolsas lá fora caindo, né, e tendo esse viés, né, mais negativo para abertura, é meio difícil fazer aqui uma análise da abertura, caso o dólar abra em baixa. Né, é mais complicado, né? Eu acho que vou ficar aqui, gastando um pouco de saliva. Mas lá, todos os gráficos do Garuf, né, tá vendo? Posso voltar aqui para vocês, dependendo do que a gente vai estar trabalhando, para a gente poder traçar aqui um novo cenário aí aqui nessa abertura do mercado. Beleza. Ó, a mercado está abrindo agora, pessoal. As ordens no leilão, por enquanto, a bolsa sobe 0,37 e o dólar cai 0,22. Lembrando que é um leilão, ainda tem 4 minutos ainda para abrir o dólar. A gente vai acompanhar aqui a abertura do dólar com essas duas feras aí do mercado, tanto o Garuf quanto o Guga, que vão estar compartilhando com a gente aí a sua percepção de mercado. Mercado que volta hoje à abertura da Ásia, a China operando. Eu vou dar um overview rápido nas bolsas aqui, só para quem sintonizou. E a gente está conversando com o Eduardo Garuf, hoje convidado. Ele é profissional, investidor, trader profissional, é um cara que já está no mercado há um bom tempo aí compartilhando conosco. Então a China o Hang Seng teve uma queda de 2,73, as commodities subiram, não, estão em alta, né? Minério de ferro uma alta de 2,45, uma bela alta no minério de ferro nessa manhã, petróleo uma leve alta, porém as principais bolsas do mundo, as bolsas americanas, Dow Jones, Nasdaq e S&P operam em queda. O Edu, Garuf, perdão. Você, Edu, que tem o Edu Boixá, acabei aí, o Eduardo Garuf. Edu, você hoje ainda opera bastante mercado brasileiro ou você está conectado mais nas bolsas internacionais pelo tamanho, por ser mais líquida? 80%, 90% das minhas posições são no mercado americano. Eu opero o índice porque relação de amor e ódio, a gente não pode largar quem a gente apanhou tanto. Agora, de vez em quando, a gente consegue ganhar um round ou outro, então a gente não fica de fora, né? Mas a minha posição grande são em ações americanas, né? Inclusive, nessa história da Europa tá para baixo e a gente tá vendo o futuro, o S&P futuro para baixo, que eu acompanho muito. Eu fico bastante triste, né? Triste de verdade, profundamente, porque o semanal do S&P estava armando um rompimento de uma linha de tendência já bem longa, desde o começo do ano passado. Então, estou um pouco chateado, porque eu acredito bastante que o S&P, quem olhar o gráfico semanal do S&P, especialmente do à vista, fique de olho aí na barra da semana passada. Tá? Se perder a barra da semana passada, vai ficar bem ruim para quem está comprado em Estados Unidos aí.
O Edu consegue compartilhar a tela com a gente aí, pessoal? Será que o Edu consegue compartilhar a tela? Não sei se consegue, sim. O Edu, você não quer compartilhar a tela para nos orientar ou para ver esse cenário que você está avaliando? Por favor. Vamos lá. Deixa eu colocar a tela aqui para vocês. Vindo com uma queda de 0,34. Muito bem. Leilão. E a bolsa cotada a 112.880 com uma alta de 0,02%. Vamos lá, pode seguir. Uma coisa importante para a gente mencionar, eu não sei se a minha câmera saiu quando eu compartilhei a tela, tá? Mas se saiu, vocês me falam. Olha só. Interessante, esse é o dado que eu venho falando para o pessoal que me acompanha, que esse gráfico aqui, turma, é o S&P semanal, tá? Então cada barra dessa é uma semana. A gente vê desde o finzinho de 21 para 22, o mercado sofreu bastante. Eu venho falando para a turma que eu gosto muito desse padrão. A média de 200 períodos aí, a aritmética do semanal, ela segurou bem o preço, e eu estou vendo um padrão de reversão. Então, lógico, eu tenho carteira comprada, tá, pessoal? Então, a gente acaba tendo o viés de buscar olhar momentos de possível alta. Então, a semana passada fechou com uma barra boa, foi a primeira vez que ele de fato rompeu uma linha de tendência longa, fechou acima de pontos importantes. Eu tenho bastante pontos e referências aqui, vocês querendo entender mais, eu vou explicando, tá? Mas o que é importante, tá? E agora eu vou mostrar rapidamente o diário aqui para vocês entenderem que o mercado está abrindo aqui no Brasil também. Mas o que é importante, tá? Esse padrão dos últimos 3 dias, aqui agora já é o gráfico diário, os últimos 3 dias são muito importantes serem defendidos, especialmente o preço de 3.982, o fundo aqui da quarta-feira. Tá? O mercado, se for ter momento de alta, que a gente já está começando a achar que não, ele pode perder esse fundo aqui. Se ele perder esse fundo, aí vai complicar bastante para os próximos atos do S&P, até porque o S&P vai acabar ficando mais lateral, que era um dos cenários que a gente estava traçando. Então, eu estou acreditando bastante que não mais numa grande continuidade de baixa, estou acreditando que o S&P pode, se não ganhar realmente essa região dos 4.000, ficar lateral por um bom tempo. Abriu a bolsa aqui agora. Obrigado aí pelo insight. A bolsa abriu com uma queda, opera agora 112.500 pontos, 580, e o dólar com uma alta de 0,18. Timidamente aí, muita coisa para acontecer. Guga, a pergunta é o seguinte, e depois eu queria que o Garuf também respondesse essa pergunta, e se você tiver alguma pergunta para fazer aí, aproveita no chat aí que eu tô ligeirão aqui, que eu já tô lendo, pergunta para os rapazes aí, que a gente já tenta colocar no radar aqui, aproveitando que a gente tem mais um pouquinho. Como a gente começou um pouquinho mais tarde, eu só vou segurar um pouquinho para o break, para a gente poder acompanhar as aberturas do mercado. Pergunta que eu vou fazer para o Guga, e depois eu queria que o Garuf respondesse. Quarta-feira, isso tudo pode mudar? O S&P pode realmente ganhar um otimismo se a inflação diminuir, os juros por lá, a expectativa de corte de juros, a renda variável pode voltar a respirar, a sonhar um pouco mais aliviado. Isso pode fazer com que a bolsa suba lá fora, suba no mundo inteiro, ou o mercado aí realmente ainda está em cima do armário, na dúvida, cauteloso, esperando quarta-feira para tomar essa decisão. Guga, e depois o Edu já aproveita e responde a mesma pergunta, por gentileza. A minha opinião, a leitura que eu estou tendo é que o mercado está meio que se surpreendendo. Acho que eles estavam mais... O mercado estava mais preparado para uma recessão nos Estados Unidos mais forte. Tá? Os Estados Unidos não está em recessão, mas as expectativas ainda é que caminhe para essa direção. Tá? E os dados eles estão aí brigando um com os outros, tá? Se vai ou não vai. Então essa mudança, eu acho que de expectativa é o que tem trazido assim, esse respiro na bolsa. Esse respiro de mercado. E outra coisa também, que a gente tem hoje dado muita atenção para dados para esse movimento todo de demissões das grandes corporações, das grandes empresas. Em contrapartida, o que está se percebendo lá nos Estados Unidos, é que as empresas menores, com menos de 250 funcionários, essas estão contratando em muito. Só que esse é o grande, assim, vamos imaginar, de grande quantidade de empresas, porque é um país muito empreendedor.
Então, assim, tá se tentando enxergar os dados, né? Tá se tentando enxergar os números por outros ângulos, né? E isso tem feito aí a Bolsa, pelo menos nesse primeiro momento, parar. A gente não pode esquecer que grandes quedas da Bolsa, né, nunca acontecem naquele exato momento quando as pessoas elas se dão conta de que tem alguma coisa errada, né? Elas começam a desacreditar que algo errado, né, possa trazer aí um grande movimento negativo, né? E quando começa a se criar um novo otimismo, né, se vem um problema. Então isso a gente viu lá em 2008, né, onde se falava do problema que se tinha, né, do subprime desde 2006, né, e só foi estourar o problema mesmo, gerar as consequências lá em 2008, que fez com que a Bolsa caísse, mas a gente viu aí bolsas, né, lá nos Estados Unidos bem arrastada, bem lateralizada, como o Garufi está falando. Então temos que ver aí quais serão as cenas dos próximos capítulos, né? Mas eu vejo que esse é o ângulo que faz com que a Bolsa tenha tido a Bolsa lá dos Estados Unidos, né, principalmente, né, tenha tido essa melhora aí de curto prazo, né? Entendi. Ó, gente, Bolsa aí agora com uma leve queda um pouquinho mais acentuada, 0,32, nada do outro mundo, e o dólar com uma alta de 0,16%. Mercado aí um pouco lateral nessa manhã de segunda-feira, semana decisiva de decisão de taxa de juros aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, dado importante hoje na China, a gente tem o PMI que já volta com a corda toda, mas esse número vai ser refletido amanhã no nosso mercado. Eu vou fazer aquele tradicional break de 2 minutos e a gente vai continuar com o Garufi e com o Guga aqui na programação até as 9h30. Então aproveita, ajeita aí no chat, se ajeita na cadeira, chega junto, prepara o café, faça sua pergunta se você tiver alguma para fazer e a gente tenta colocar aqui na programação. Fica aqui 2 minutinhos que a gente já volta. PMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Voltemos com o pré-marketing. Você que sintonizou agora, a gente está conversando com o Eduardo Garufi, que é investidor e trader profissional, e o Guga Almeida, que hoje está aqui fazendo hora extra hoje, hein, Guguinha? Depois das 9h30, o Guguinha, depois das 9, o Guguinha geralmente está operando, fazendo a correria, mas está dando o ar da graça para a gente aqui, aproveitando o nosso convidado. Também dando bom dia para a Mariana Alcântara, que chegou agora dando bom dia para nós. Bom dia para você. Patrícia, o Fábio Santos também dando bom dia. E quem mandou aqui, bora mais um convidado. A gente sempre tem que dar o bom dia para todo mundo, né? É que passa muito rápido, gente. O chat aqui tá parecendo o chat de jogo. Ó, o Daniel dando bom dia. De Uberlândia, o Anderson. De Uberlândia, Minas Gerais, o Anderson dando bom dia. Dari Pinheiro também. Bom dia, galera. Perguntaram aqui no chat, eu vou jogar essa bucha pro Garufi, viu, meu? Fala de Americanas. Ih, rapaz, eu não sei nem muito o que falar. Edu, fala de Americanas aí, vai, passar pra você essa bucha. Você sabe que quando a gente estava falando, o Guga estava falando de mercado americano, a turma talvez não seja todo mundo que saiba que existem 2 tipos de análise, né, que a gente pode fazer. A gente pode fazer análise técnica, ou a gente pode fazer análise fundamentalista, ou a gente pode fazer análise plena. O cara que chega na capacidade de fazer análise plena, ele se livra de várias encrencas, né? Então, e quem gosta de gráfico, como o Guga, né, Guga?
A Americanas, ela não dá compra há 3 milhões de anos atrás. Tá? E muito pelo contrário, a Americanas veio dando venda há bastante tempo, né? A Magalu a gente vê que veio buscando uma recuperação, mas o gráfico está muito feio. Então, assim, Americanas, turma, a turma lá no SST, deixar um abraço pro pessoal no chat que veio aí do SST, a turma muitas vezes gosta de fazer uma comprinha, uma fezinha e tudo mais. Eu entendo, se é um dinheiro que é irrelevante no patrimônio, eu entendo, mas Americanas agora não tem uma empresa em recuperação judicial, né? Então, sempre tem uma Oi, né, Kim? Sempre tem uma nova Oi aí que a turma gosta de apostar, mas eu acredito bastante que não vai ser isso que vai transformar o cara, alguém, em uma pessoa rica. Eu acredito que é bastante a consistência de fazer bem feito as coisas todo dia. Então, Americanas para mim tá fora do radar agora. Então, tem que esperar, né, Kim? Vamos ver o que vai acontecer com ela. Como brasileiro, fico triste, porque é uma empresa que a gente conhece a vida toda, é uma dos varejistas mais antigos do Brasil, mas não tem condição não, nem gráfica, nem de maneira fundamentalista, não tem compra em absolutamente lugar nenhum. Tá. Mas uns investimentos melhores que Americanas, tá? Jogo do bicho, pode ser uma boa, né? Comprar cigarro lá no Paraguai, vender cigarro do Paraguai, porque, isso com certeza vai ser melhor que Americanas nesse momento, que olha, é o que o Garufo falou. Gráfico é venda, judicialmente, papel praticamente morto aí, precisa ter muita coragem para colocar um real nesse ativo aí. Não dá. Guga, dólar aqui operando com uma leve queda, a bolsa voltando para o 0 a 0, cara. Olha, a expectativa aqui do mercado é um pouco de volatilidade. A gente teve o Boletim Focus, saiu aqui agora, sai toda segunda-feira o Boletim Focus, dando uma projeção, assim, uma diminuição, uma queda na projeção do câmbio no final do ano para 5,25, era 5,27, e um aumento um pouquinho na percepção da inflação. O índice voltando a subir aqui, a casa dos 113 mil pontos, 112.900 nesse momento. Ô Guga, a gente falou de índice, a gente falou de dólar. Eu queria falar um pouquinho do minério de ferro agora que sobe com a volta da China, né? A China reabriu depois do feriado, o ano novo lá é o ano do coelho. Primeira pergunta é saber se você tem alguma afinidade com esse animal, se é o seu ano lá. Você sabe qual é o seu signo na China, Guga? Não sei, né? Mas os coelhinhos me lembram do Fibonacci. Eu adoro utilizar, né, as proporções, as razões, né, de Fibonacci. E o Fibonacci descobriu, né, essa razão tentando resolver um probleminha dos coelhos. Me corrija se eu estiver errado, Garuf, né? Mas então a proximidade mais do coelhinho é essa aí. O resto não tem nenhuma semelhança. Não sou fofinho, não tenho nada, né? Nem os outros atributos lá, mas vamos embora, né? Aproveitando... Come salada, pô. Você come salada, pô. Você só come salada? Só come salada? De vez em quando. Olha aqui, ó, aproveitando agora dentro do ambiente de brincadeira, né? Eu tinha comentado aqui para vocês, tá aqui a marcação do índice hoje da abertura, tá? E aí tinha dois números, né? 112.500 ou a região de 112 mil pontos, tá? E, de fato, o índice voltou, né, do 112.460 para o 112.780. Então, o movimento da abertura, né, que é o que a gente estava fazendo aqui antes, né, e olhando, ele já satisfez, né? Então, deu um pouco de calor aqui, né, o mercado abriu, foi lá trabalhar no 112.460, volta, né, não chega no meu objetivo, 112.780, né, mostra aqui, né, uma tentativa de voltar a buscar novas mínimas, e quem sabe poderia ter vindo até os 112 mil pontos, mas aí volta, né, consegue trabalhar de forma positiva, voltando aqui para o 112.780, que mostra mais uma vez, né, o apetite que se dá em relação ao Brasil, né? Então, assim, ó, apesar de eu ter uma leitura, né, e um viés de que as coisas elas tenderiam a ir para baixo, né, a gente tem que respeitar sempre o operacional e tentar eliminar o máximo possível os vieses e deixar o mercado te mostrar os pontos interessantes, né? Já sobre o minério de ferro, eu prefiro passar para o Garuf, que ele é mais especialista no mercado internacional do que eu, né? E é uma das pessoas que eu escuto e busco essas informações, né? Porque a minha especialidade mesmo aqui, eu sou peixe muito pequeno, né? Eu opero basicamente índice e mercado brasileiro, então passo essa pergunta aí para o Garuf, Kim.
Eu não sei operar male, eu sei operar aqui o Brasil, que dirá lá fora, viu, Garuf? Ó, e dá uma olhada aqui, Garuf, ó. Esse aqui é o computador que a gente replica na tela. Esse aqui, ó, é o que eu tô tomando. Esse aqui é o dos stop, ó. Acabei de estopar o índice aqui. E esse aqui, ó. Esse aqui a gente fica meio muqueado aqui, ó. Falando com você de cabeça baixa. Acabei de estopar aqui, Garuf. Ô, burrice, segunda-feira, viu? O último dia do mês a gente não aprende, né? Aí ficando velho. Vamos lá, cara. Me fala aí, diga aí, o Garuf, diga pra nós aí, minério de ferro voltando, China reabrindo, qual a sua percepção aí, cara? Quem gosta de acompanhar minério de ferro e tudo fácil, tá? E vocês que usam as plataformas aqui no Brasil, Profit e outras plataformas aqui, nem precisam de dados internacionais, vocês podem olhar para a Vale, tá? E a Vale, quando a gente olha para a Vale, a gente vê, eu tô um pouquinho preocupado depois da sexta-feira com a Vale, ela tomou 2,73 para baixo, num topo que era para ser um topo para ela vir com força. Então, sim, me parece que começa a ter um pouco de otimismo. Eu gosto do padrão que a Vale fez, tá, Kim? Eu gosto de olhar, vou até entrar na Vale aqui, só para poder comentar, para não comentar de cabeça. Eu gosto bastante, quem olha o gráfico mensal na Vale vê uma lateralização, semanal também ficou bastante claro, mas ainda é um padrão comprador. Muitas vezes a gente olha gráficos e a gente vê padrões e já imagina que é uma reversão. É muito normal no trader querer encontrar padrões de reversão, porque a gente sempre tende a acreditar que as reversões vão ser os melhores trades sempre. Muitas vezes não é, vale a pena olhar contexto, né? A Vale, ela vem com força há bastante tempo e obviamente a Vale é muito precificada por dólar e minério de ferro, né? Os dois jogam o preço na Vale. O dólar, né, Kim, todo mundo vem falando dólar e tal, o Brasil, A, B e C, até eu vejo o chat, inclusive, o pessoal discutindo bastante de política. O dólar, ele não perdeu valor aqui no Brasil, porque o Brasil virou o país do futuro, virou o país do presente. Não, o dólar já perdeu 10% de valorização no mundo. Tá? Então, era para a gente ter caído muito mais e não caiu. Então, para mim, é muito mais um viés comprador no dólar do que vendedor para o médio prazo. E a Vale mostra um pouco disso. Ela é uma exportadora, ela usa tanto dólar quanto minério de ferro como uma referência. Mas vejo um pouco de otimismo nisso, se não vier uma recessão aí, Kim, né? Se não vier a tal recessão que o pessoal está cantando aí tanto, que eu já estou começando a não acreditar mais tanto. Acho que na semana passada não, a gente está vendo alguns relatórios, o Garuf, e depoimento do pessoal que manda, né, lá dos bancos, os gestores de fundos, lá nos Estados Unidos. E 62% acreditam ainda que essa recessão acontece o ano que vem. Mas os indicadores que têm se mostraram um pouco mais tranquilos, possibilita que o Banco Central americano deu uma alta de apenas 0,25 na próxima reunião que acontece na quarta-feira. Então, acho que isso realmente ali, as manobras que a gente tem de país, essas manobras econômicas, elas funcionam sempre como um transatlântico. A manobra é muito lenta, tudo é muito devagar, né? Então, a posição que o Banco Central toma agora referente à economia, ela vai refletir, na verdade, lá na frente, de forma devagar, lento, né? Então, cada passo é um passo. Eu concordo contigo também. Em relação ao dólar, que você posicionou, você falou muito bem, o dólar ele vem perdendo força no mundo inteiro, né? Não foi porque a equipe econômica parou de falar alguma coisa, né? Teve uma certa... a política apaziguou um pouco o seu discurso. Isso, lógico, que contribui muito, né? Muito bem-vindo, qualquer calmaria, principalmente dos líderes, né? Mas o dólar perdeu valor de mercado aí, principalmente o euro ganhou força ali perante o dólar, e o dólar se desvalorizou nesse tempo todo e a nossa moeda não conseguiu ir abaixo dos R$5. Ela parou 5,070, no futuro 5,080. E assim, é claro, quarta-feira é um dia extremamente importante. E como funciona isso? O Guga, que também já é velho de mercado. Quando tem reunião do Banco Central, começa a decisão na quarta-feira, mas a reunião, principalmente aqui, começa segunda e terça-feira. São 2 dias de reuniões para o resultado, para comunicado na quarta-feira. Então, tende a ser 2 dias
parados. Mas não dá para a gente falar em mercado parado hoje com a volatilidade que está tendo aí todos os ativos, principalmente os mercados futuros, né? Então você não pode falar em mercado tranquilo. Mas o mercado fica lateralizado, teoricamente ficaria um pouco lateralizado, e a gente vai ter game aí depois do mercado na quarta-feira, e quinta e sexta serão com certeza 2 dias bastante desafiadores aqui no nosso mercado. O Guga, o dólar voltando um pouquinho agora nesse momento, 106 pontos, e a gente vê aí que tem uma participação um pouquinho hoje, eu acho que não sei se é pela formação da Petax mensal amanhã, a gente percebe que tem um volume um pouco maior aí, tanto no dólar quanto no índice de participantes. Você que é um grafista nato, grafista não, né? Você também usa o gráfico. Para você contribuir, é importante o volume, a quantidade de players atuantes no mercado, mostra que o mercado vai ser mais volátil? Vamos lá, né? Eu sou meio estranho nessa análise, né? O Garufa é mais técnico do que eu, né? Eu, na verdade, quando a gente olha o que aconteceu até agora, né, ele mostra como é que foi o comportamento até então, né? Se vai continuar ou não, aí são outros 500, né? A gente sabe que tem a Petax, né? A gente sabe que é um momento mais decisivo, então obviamente a gente espera que vai ter um aumento aí de volume, né? Mas o ponto é que o movimento, né, que o mercado faz e a amplitude dos movimentos vai depender muito mais das expectativas dos participantes, né? E cada janela do mercado ela tem um time, vamos assim dizer, né, um grupo de participantes diferente. Se a gente for pegar aí, não precisa ir muito longe, né? Se a gente for olhar o movimento final de 2019 para 2020, aquilo ali foi gestor de multimercado tendo que se posicionar em bolsa. O movimento da queda, né, que nós tivemos ali e a intensificação do movimento da queda foi exatamente pelos multimercados ter que se estopar de bolsa, né, e aí estavam mal posicionados. O movimento da alta foi pessoa física. Olha que maluco, né? Então, cada janela que a gente tem no mercado, agora, né? Porque o mercado não está conseguindo mais se movimentar, sai muita posição de varejo, né? A gente viu o varejo sofrendo bastante, por quê? Né? Aí tem os movimentos também dos grupinhos. Então, cada momento é um momento diferente, né? Eu acho que a gente está vivendo aí uma transformação em função dessa disseminação, né, que a gente está vendo, com muita educação financeira, muitos núcleos, né, a própria equipe do SST, né, a quantidade de gente que traz para o ecossistema do mercado financeiro, né, é incrível. Então, nós temos novos participantes no mercado, né? Dólar hoje, acho que muita gente está operando, né? Muito mesmo. Talvez, eu imagino que, eu não sei esse número, mas imagino que a pessoa física mais opera dólar do que o próprio índice, né? Então, assim, eu olho muito mais os movimentos, né? O comportamento, o quanto o preço varia em relação ao tempo, né? Mais do que volume. Eu nunca consegui me especializar nessa questão de volume, né? Eu sempre olhei muito para preço, né, e variação de preço, mais nada, né, no tempo, né, variação do preço no tempo, né? Então, para mim, me importa muito mais isso, tá? Entendi, garoto. Cada um com as suas ferramentas. O Garuf, você que é profissional aí, um investidor, um cara que já está no mercado há muito tempo, acredito que você também, como bastante pessoas aí, deve ter começado via gráfico. Me confirma isso mesmo? Você começou com gráfico? Gráfico. E até hoje você segue nessa linha de raciocínio grafista, ou você aprimorou aí outras técnicas para o seu dia a dia? Para o longo prazo, uma análise plena que aí inclui fundamentos. Para o curto prazo, aí eu estou falando swing trade, ou composition trade, e até o giro mesmo, o day trade gráfico puro. Eu também tenho dificuldade de ver volume, e eu entendo, por exemplo, o Kim, que é um cara que veio lá do chão, ele conseguia sentir o volume ali no dia a dia. Então, é diferente a origem, né? Eu não consegui também ver causalidade na análise de volume, mas, de novo, cada um tem as suas deficiências e suas fortalezas, né? Então, eu aprendi a usar bem o gráfico, Kim. Então, eu uso o gráfico para tomar minhas decisões, seja no giro, no intraday ou em outros prazos operacionais, e confio muito nele, tá, Kim? Assim, o gráfico ele salva
numa próxima que eu vier aqui conversar com vocês, que vocês me chamarem, eu mostro como o gráfico salva de um subprime, como o gráfico salva de um caso de uma Americanas, como a gente consegue tirar do radar, como ele antecipa muita coisa. O gráfico te permite te proteger, por exemplo, do Covid, deu sinais bastante importantes, então confio muito no gráfico e uso ele como ferramenta principal. Uma ótima observação aí, e um insight para quem é grafista. Você ainda tem, você tem uma comunidade, né? Você tinha pelo menos uma comunidade de traders ainda, você ainda está na frente desse movimento? Ou como está isso aí, Garu? Faz tempo que eu não falo contigo. Sim. O SST, inclusive, também é uma empresa que também educa lá. A gente no SST tem uma comunidade bem forte no Discord, a turma opera junto lá durante o dia, a turma está lá, inclusive, acompanhando aí a live aqui na BMC. Então, a gente procura dar educação gratuita boa para a turma, porque eu acredito que quem vai investir, por exemplo, em se educar, deveria ter uma base. É o que eu falo, você vai fazer um treinamento para ser escritor, para escrever um livro, um romance, você primeiro tem que ser alfabetizado. Não adianta você ser analfabeto e querer fazer uma pós-graduação em escrita de romance. Então a gente procura alfabetizar as pessoas, passar conteúdo de base bom, e muito forte hoje, que em comunidade segue firme e forte aí crescendo, e deixa um abraço aí para todo mundo do SST, todo mundo sempre convidado para estar com a gente lá. Legal, um abraço aí para vocês da comunidade do SST e agradecer demais a sua participação hoje aqui nessa manhã de segunda-feira, bastante esclarecedor. Alguns assuntos, alguns temas. Cara, bom pregão para você, um forte abraço aí, venha mais vezes. Obrigado, um abraço para vocês, viu? Valeu pelo convite. Conversamos com o Eduardo Garuffi, trader investidor profissional, e o Guga continua com a gente aqui para dar tchau. O Guga tem que dar tchau com classe. Cadê o Guga? Tá aqui, Guga? O Guga... Ah, não, tá aí, opa. O Guga não me abandonou. Não me abandone, garoto, não me abandone, Guga. Segunda-feira, dia 30, estamos carente. Guga, bacana o Garuffi ali, ele falou, pô, sua percepção ali uma leitura bem macro, né? Um cara que opera bastante lá fora, né? Você acha que essa pessoa que tem uma visão um pouco mais international, né? O cara que tem uma visão vem lá de fora, para o intraday aqui, para o nosso mercadinho tupiniquim, acaba ajudando muito? Ou, cara, cada um com seu cada mercado é mercado? Ajuda muito, né? E também facilita assim, porque pensa um investidor física hoje, ele está tendo acesso aos mercados de uma maneira muito mais simples. Antigamente era muito difícil a gente investir nos Estados Unidos. Hoje ficou muito mais tranquilo. A gente tem aí diversas corretoras atuando. Quem participa mesmo dos nossos comerciais aqui do pré-mercado, né, fala tanto da Avenue quanto da Active Trades, né? Então a Avenue para quem tem mais um pensamento de alocação, a Active para quem está procurando oportunidades, janela de oportunidades de giro no mercado. Então tem muita coisa boa, né? E lá, o mar de oportunidades é muito maior. Então, eu gosto bastante, quero mandar um grande abraço de novo pro Garuffi, gosto demais, quero que ele esteja aqui mais vezes, meu convite até que ele possa participar semanalmente com a gente, até mesmo para a gente poder trazer essa visão internacional com mais força, com mais intensidade aqui no nosso programa, né, que tem pelo menos pelos depoimentos, os amigos eu tenho lido, né, os inimigos eu não tenho lido nos directs que me mandam pelo Instagram. Quando eu vejo Guga já me xingando, eu já nem leio, né, nem abro, né, eu vejo só os amigos lá, mas são vários, né, vários que estão mandando mensagem de gratidão, né, muita gente aprendendo a olhar os momentos do mercado com mais tranquilidade, então isso é muito bom, né, isso revela que de fato a gente está conseguindo trazer aí a nossa bagagem, né, que a gente adquiriu ao longo, eu pelo menos há 2 décadas, né, acompanhando bolsa de valores, não falo nem mercado financeiro, bolsa de valores mesmo, né, podendo compartilhar isso com todo o nosso público aqui na BMC. Beleza, cara, beleza. Foi muito legal aí a participação, Guga, hoje, tá? Agradecer aí, dando um bom dia para quem tá no chat. Deixa eu ver aqui, o André Becker dando bom dia para nós. Guga, vou liberar você aí, tá? Obrigado aí pela participação, obrigado pelo dia, bom pregão para você. Amanhã a gente tá de volta aqui com o pré-market novamente, tá bom? Valeu, até amanhã, gente. Tchau, abraço. Beleza. Guga Almeida mais uma vez aí traçando as suas análises
e percepção de mercado nesse dia 30 de janeiro, dia que a China retomou aí, né? Tivemos negociações, China voltou a operar, minério de ferro bombando, a Bolsa fazendo uma recuperação nessa manhã de segunda-feira, ganhando um pouco, devolvendo um pouco a sua queda. Vou dar uma olhada aqui para a gente compartilhar rapidamente. Bolsa que agora trabalha acima dos 113 mil pontos, abriu aqui no 112, vou colocar no de 5 minutos para a gente poder ter uma percepção da amplitude do mercado. É isso aqui, a Bolsa abriu aqui a 112.420 pontos, já subiu 600 pontos agora. Nesse momento, ela trabalha com uma alta de 0,25%. Vamos dar uma olhada no dólar rapidinho. Dólar, né, que caiu, vinha caindo no mundo inteiro, vinha caindo. Esse é o de 5 minutos? Eu acho que sim, deixa eu só confirmar, para a gente ver esses dois principais ativos aqui da nossa bolsa. Lembrando que daqui às 10 horas abre a papelada, dólar também com uma leve queda aqui agora, chegou a bater quase, ele não veio abaixo dos R$5, mas... E 100, né? Do 5,100, do 5,10 do futuro, mas chegou, beliscou, deu um beijinho ali e agora o dólar trabalha com uma leve queda de 0,06%, muito próximo ao 0 a 0. Semana importante, semana com decisão do Banco Central americano, decisão do Banco Central brasileiro, o FONC e o Copom, né? O FONPOM, mais 5 vezes no ano aí teremos os dias de decisões dos dois bancos centrais na quarta-feira aqui, 6 da tarde, tradicionalmente 6 da tarde, depois da decisão, o comunicado, que é importantíssimo, e nos Estados Unidos, horário de verão, eu acredito que é às 4 horas da tarde. Estou sem agenda aqui, na verdade, para pescar, mas na verdade a gente já está acabando o programa. Então, à medida que for chegando mais próximo, a gente vai passando, pincelando para você tudo isso. PMI na China hoje à noite, será refletido no nosso mercado amanhã, né? Mas a semana apenas está começando. Petax, formação de Petax mensal. Hoje e amanhã, o dólar vai ter uma briga, principalmente nos horários de janela, 10, 11, meio-dia e 1 da tarde. Para você que opera mercado futuro, fique atento em relação a isso. Muita coisa, né? Muita informação. Mas você vai continuar sendo informado. Antes de passar a bola aqui, se inscreve no canal. Lembrar você que está chegando agora aí, faça sua inscrição para receber informações de mercado financeiro. E o programa continua com a Paula Moraes e o Felipe Nascimento com o BMC News. Muita informação de mercado financeiro para você. Um beijo, bom pregão e até amanhã. Valeu!